E bateu o desespero, hein? Bateram duas coisas, né? Primeiro foi o desespero e depois a vontade de aproveitar uma mamata. Que isso, pro bolsonarismo, olha, não tem nada que eles gostem mais do que uma boa mamata. Pois bem, o que acontece é o seguinte, os bolsonaristas marcaram uma viagem para essa semana para os Estados Unidos, vários parlamentares, para, abre aspas, denunciar violações de direitos humanos no Brasil. Fala, caramba! Deputados de extrema-direita a favor dos direitos humanos. Não, no caso deles é literalmente os direitos dos humanos. Não é humanos, não. Como eles falam, aquilo que eles apontam na esquerda. Eles foram lá defender bandido, defender terroristas. Só que tem uma coisa, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos cancelou a audiência deles. E aí, eles não puderam nem entrar. Foram barrados na porta. Você já deve ter visto algumas fotos aí deles barrados, mas eu vou mostrar mais aqui, porque é muito engraçado ver esse pessoal. Tiraram uma foto ali. A parte engraçada aqui dessa foto é a seguinte. Tem um cordão de isolamento aqui, exatamente para terroristas não entrarem lá. Eles não puderam nem passar do cordão de isolamento, tá bom? Ficaram na calçada os deputados bolsonaristas. Muito engraçado. O legal é que tinha uma plaquinha ali, escrita assim, ó. Members only, apenas membros, tá? Vocês não são membros. Aqui, ó, a ralé fica aqui do lado de fora, tá? Ó. E que bom, né? Ó, é um cordão ali para que não entrem terroristas, e os terroristas ficaram do lado de fora. Iam lá dentro para quê? Para defender os terroristas brasileiros. Não deu. Pois bem, aí fizeram uma coletiva de imprensa apavorados lá na calçada. Muita gente deu risada que um parlamentar de extrema-direita americano ajudou os bolsonaristas com o púlpito ali, o lugar onde eles foram fazer a coletiva, né? E olha o nível do negócio aqui, tudo sujo, a cara do bolsonarismo isso aqui, ó, tudo sujo, tudo cagado. Pois bem, eis que o Eduardo Bolsonaro, que está em pânico. O Eduardo Bolsonaro já tem 2 viagens para os Estados Unidos sendo investigadas pela Procuradoria-Geral da República. As 2 estão sendo investigadas tanto por emprego irregular de verba pública, como por tentativa de golpe de Estado. Uma que ele fez para visitar o Donald Trump, 2 semanas antes do 8 de janeiro, ele foi aos Estados Unidos e falou com Donald Trump e com Steve Bannon. E a outra ele fez em 2023, em novembro, com esses mesmos mamateiros aí para os Estados Unidos. Alguns foram alguns a mais nessa viagem. Eu acho que ficou um burburinho lá no bolsonarismo. Nossa, viajamos de primeira classe com dinheiro público, não pagamos nada. Olha, restaurante 5 estrelas, tudo ótimo, hotel, Nova York, compramos, era Black Friday, compramos um monte de coisa, valeu a pena. Aí, mais bolsonaristas quiseram aproveitar a mamata dessa vez, então foi um grupo maior dessa vez para Washington, mesmo sem ter o que fazer. Não tinha o que fazer, o evento que eles iam foi cancelado, então não tinha o que fazer, não tinha, mas foram lá aproveitar a mamata. Não tenha dúvidas de que eles serão investigados também, eu já falei com o Léo Bastos, de qualquer maneira nem precisava, porque ele já estava escrevendo uma denúncia ao Ministério Público Federal, que você não tenha dúvidas, em poucos dias estará na mesa do Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, que vai começar a investigar aí o emprego de dinheiro público, quanto está custando essa brincadeirinha aí dos bolsonaristas. Eles estão apavorados porque eles sabem que vai ter muita prisão, tá? Então eles estão apavorados, eles estão indo lá tentando de tudo. O Eduardo Bolsonaro, eu não vou mostrar a fala do bandido, eu vou ler um trecho do que falou o Eduardo Bolsonaro para você ver o tamanho do desespero desse pessoal, tá? Olha aqui a notícia num veículo que é bem bolsominion, aliás, é um dos mais bolsominions ultimamente. Eduardo Bolsonaro compara Brasil a campos de concentração de Cuba. Aí diz aqui o Eduardo Bolsonaro, olha, ele fala que as pessoas que estão presas são todas inocentes e fala que, olha, veterinários, cantores gospel, intérpretes de libras, comediantes, um mendigo e até uma pessoa diagnosticada com autismo, todos eles estão presos acusados de um golpe de Estado. É muito claro que toda essa opressão e crueldade é apenas um passo para o objetivo final. Prender o meu pai, no caso o Jair Bolsonaro. Ele agora é perseguido e caluniado das mais diversas maneiras. Aí ele diz que o Brasil está se tornando olha, ele diz o seguinte: o Brasil está se tornando numa Cuba ou Venezuela, com seus campos de concentração.
O único lugar que tinha campo de concentração e tortura em Cuba, talvez tenha até hoje, é em Guantánamo, que é um lugar que tem uma base americana dentro de Cuba. É o único lugar, os americanos ali. Pois bem, na Venezuela também não tem nada. Onde tem um mega campo de concentração com 2 milhões de pessoas ali morrendo, passando fome, sendo bombardeados, é em Gaza. E o Eduardo Bolsonaro é um dos maiores entusiastas dessas ideias aí de colocar inimigos em campos de concentração. Não é à toa que ele frequenta lá nos Estados Unidos clubes de tiro que fazem apologia ao nazismo. Olha só que coisa. Pois bem, o Eduardo Bolsonaro foi com esse discurso, o Gustavo Geyer falou que o Brasil é uma ditadura, ele falou, eles todos discursaram em inglês, tá? Todos eles em inglês. Então não vale nem a pena aqui eu mostrar um trecho que tá tudo em inglês, aí às vezes a legenda fica aqui borrada, às vezes para publicar o vídeo eu tenho que inverter, aí a legenda vai ficar ao contrário, então eu falo aqui para vocês. O Gustavo Geyer, segundo os bolsonaristas, ele fez o melhor discurso. Ele disse que, olha, eu pergunto a todos vocês, a Venezuela é uma ditadura sim ou não? Todo mundo falou que sim, né? Então, o Brasil tá pior que a Venezuela. Ele disse que o líder da oposição no Congresso, Carlos Jordi, só não estava lá nos Estados Unidos porque ele está sendo investigado por uma tentativa de um golpe que não houve. Já estará preso se tudo der certo. E o Gustavo Geyer junto, tá? Ficaram todos... não era o sonho dele? Eles falavam, fechados com Bolsonaro. Olha, é o que acontecerá com todos eles. E aí o Gustavo Geyer falou que o Brasil é uma ditadura e que o Supremo Tribunal Federal está, nos últimos meses, o trabalho todo que faz o Supremo Tribunal Federal é para soltar traficantes, para soltar chefes criminosos e para prender cidadãos que lutam contra a narcoditadura que é o Brasil. Ou seja, Gustavo Geyer dobrou a aposta em falar que o Supremo Tribunal Federal é o braço judiciário de uma narcoditadura, que quem manda no Brasil são facções criminosas e que o Supremo Tribunal Federal está aí ajudando essas facções e prendendo quem são os verdadeiros patriotas, os que tentam defender a nação desses criminosos. Essa é a narrativa deles lá, tá? Essa é a narrativa deles nos Estados Unidos. Aí para tentar falar, olha, cada uma, é um negócio assim, para tentar falar que a viagem não é luxuosa, porque estão pagando tudo com dinheiro público, o Gustavo Geyer mostra aqui, ó, eles estão aqui num almoço, tal, lá em Washington, que é uma das cidades mais caras dos Estados Unidos. Aí ele mostra um vídeo num carro aqui, ó, e aí ele mostra, nossa, eu não vou nem mostrar a voz dele aqui, aí ele fala, nossa, a gente tá num carro aqui lotado, ó, pra vocês que acham que é luxo, olha só como é que é aqui a viagem. Aí já ele vai mostrar aí, estão num carro aqui, ele até chama de camburão, fala, estamos aqui num camburão, tá ele com o Zé Trovão, tá toda a bandidagem ali, né? Quem dera fosse um camburão já e eles fossem presos, a cara de bunda aí do Zé Trovão, tudo mais. Pois bem, Zé Trovão tá com cara de bunda mesmo, que ele é outro aí que essa semana piorou muito a situação jurídica do Zé Trovão. Tá. Aí estão eles depois para almoçar, ele tenta mostrar, olha, a gente tá aqui, estão numa van, a gente tá aqui na van lotada, ó, apertadinho, e daí? Olha, 35 mil por mês ganha um parlamentar, dá para pagar um táxi lá, não pagou porque não quis. Aliás, se eles todos aí que falam de meritocracia, devem ser todos assim, nossa, se eles pagassem a própria viagem, eu, por exemplo, não tava nem aí, ó, quer ir lá, vai. Contanto que volte para ser preso, tá ótimo, porque serão presos muito em breve. Eles estão com muito medo, porque depois da delação do Tenente Coronel Cid, ou seja, desse último depoimento dele, em que o Cid confirmou ali que teve tentativa de golpe, o Cid foi perguntado, isso a imprensa começou a falar ontem à noite, saíram algumas matérias aí de madrugada, né? Saem matérias de madrugada, geralmente 3, 4 da manhã, que é para sair no jornal O Globo. Geralmente é no jornal O Globo, ou na Folha, ou no Estadão. Então as matérias saem de madrugada, porque o jornal geralmente é impresso nesse horário, né? E saíram essas matérias aí dizendo o seguinte, olha, o Tenente Coronel Cid confirmou, ele foi perguntado diretamente sobre quem eram essas pessoas mais radicais que estavam incentivando o Bolsonaro a dar golpe de Estado. Porque, segundo muitas testemunhas, o Bolsonaro, lembre, o Bolsonaro é covarde, tá? O Bolsonaro, em determinados momentos, ele queria dar o golpe 100% do tempo, mas ele ficava meio assim, sabe a pessoa que tá meio... precisa de um empurrão, porque tá com medo do que pode acontecer? Ele ficava com medo, e aí algumas pessoas estavam ali sempre incentivando. E a Polícia Federal queria saber quem são essas pessoas que mais incentivavam. Quem eram esses que falavam, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, a ponto dele fazer a minuta, dele tentar, não sei o quê, e dele ir até o fim com a tentativa. Quem foi até o fim? Tentou. Deu errado dia 8 de janeiro.
A tentativa antes não deu certo por algum motivo que saberemos em algumas semanas. Mas ele foi até o fim na tentativa de golpe, é isso que a Polícia Federal diz. Pois bem, quem é que incentivou tanto para um cara tão covarde que, pelo que dizem algumas testemunhas, em alguns momentos ele duvidava se daria certo o golpe, ou seja, ele não queria, em alguns momentos ele não queria porque achava que não ia dar certo. Quem que incentivou tanto para ele tentar e fracassar as duas vezes? Tentou a primeira vez, fracassou com militares, tentou a segunda vez ao estilo Donald Trump, organizado pelo Eduardo Bolsonaro diretamente, que foi aos Estados Unidos falar com Trump, e fracassou. E aí tem uma coisa, entre os nomes que mais incentivavam o Bolsonaro e que o Cid falou, estão Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Pazuello e tem um aqui dessa lista. Então, não falam a imprensa quem é, mas tem mais deputados aí. Então, tem parlamentares aí bolsonaristas graúdos, talvez mais de um dessa lista, que o tenente-coronel Cid delatou, falou, esses aí eram os que mais incentivavam. Alguns estão aí porque são deputados da cúpula do bolsonarismo, não sabemos ainda quem são e saberemos em algumas semanas. E esse pessoal sabe que vai ser preso. Por quê? Porque eu não sei. Será que é o Zé Trovão? Será que é o Van Hatten? O Van Hatten foi no acampamento golpista. O Van Hatten esteve lá. No acampamento golpista, não. Esteve lá no quartel-general do golpe, que era a mansão que o Bolsonaro alugou em Brasília, que era a sede ali do comitê de campanha dele de Brasília, que depois virou o QG do golpe, onde o Braga Neto batia ponto. Tava lá o Van Hatten, então, aposto eu que seja ele. Só que o Zé Trovão esteve no acampamento de Brasília e também teve no QG do golpe. Aí fala, peraí, também estava incentivando, então talvez mais de um aí desse grupo. Eles sabem, então eles estão lá tentando de todas as maneiras. Eles acreditam que, olha, se eles denunciarem ao mundo, abre aspas, essa ditadura que virou o Brasil, o Alexandre de Moraes vai ficar ali de mãos atadas e não vai prendê-los. O que acontece é o seguinte, não vai ser isso que vai acontecer. O Noblar falou ontem, a Polícia Federal está esperando aí só a assinatura do Alexandre de Moraes para prender o Bolsonaro. Eles já querem a prisão do Bolsonaro, já querem mais outras prisões. Houve já momentos em que a Polícia Federal pediu prisões de gente graúda bolsonarista e que o Alexandre de Moraes não autorizou. A última vez aí que foi a mais emblemática foi quando a Polícia Federal pediu a prisão do senador Marcos Duval e o Alexandre de Moraes não autorizou. Falou, não, busca e apreensão sim, outras medidas sim, prisão não. Não é o momento ainda de prender o Marcos Duval. Mas veja, se dependesse da Polícia Federal, o Marcos Duval, o senador, estaria preso desde abril do ano passado. Estaria completando aí no mês que vem 1 ano enjaulado o Marcos Duval. Veja como a situação é difícil. Agora você acha que é só ele? Tem outros vários que a polícia já teria prendido e que o Alexandre de Moraes está esperando o momento certo. Por quê? Porque a polícia faz o que está no jurídico. Olha, cometeu crime, tem indício, prenda. Vai atrapalhar a investigação e esse cara ficar solto. O Alexandre de Moraes não. Ele sabe que se ele prende um parlamentar, vai ter uma votação no Congresso Nacional, os bolsonaristas vão fazer um escarcéu, a imprensa vai fazer um escarcéu, não sei o quê, aí tem uma chance nessa votação no Congresso Nacional de mandarem soltar. E aí fica desmoralizado o Alexandre de Moraes, porque hoje no Brasil prender um parlamentar é um parto. Nossa senhora, olha só que coisa. Lá no Espírito Santo já tinha uma articulação ali para que o bolsonarista que foi preso continuasse preso. Desfizeram ali a articulação para que ele fosse solto. Ele foi solto, o bolsonarista. Então, o Alexandre de Moraes mandou prender e a Assembleia Legislativa mandou soltar. E aí, pela Constituição, assim, pelo entendimento que o próprio STF teve da Constituição, as Assembleias Legislativas, assim como o Congresso Nacional, têm a prerrogativa de manter um membro preso ou não. E aí, olha só que coisa. Não se prendem parlamentares. Para prender aí esses parlamentares, eles vão ter que ser antes julgados para que eles sejam condenados a mais de 4 anos, aí eles são cassados vão presos. Esse é o trâmite aí para prender um parlamentar hoje, exceto os que podem ser cassados antes via TSE. O problema é que no TSE, o atual corregedor, é o bolsonarista Raul Araújo. Ele está sentado em cima de um inquérito que tem 76 bolsonaristas. A maioria são parlamentares, tá? A maioria. Entre deputados estaduais, federais, senadores, a maioria. Mas tem lá o próprio Bolsonaro, Braga Neto, todos esses quase que foram aos Estados Unidos, estão nesse inquérito e que deve levar à cassação de todos eles por tentativa de golpe de Estado. Porém, vai demorar.
Isso aí só para o final do ano. Então, para a prisão aí dos parlamentares deve demorar um pouco mais, exceto alguns que estão mais isolados, e a tendência aí desse ano, estamos ainda no comecinho de março, e lembre-se, antes do carnaval e uma semana depois do carnaval, ou seja, até a semana ali do dia 22 de fevereiro, vossas excelências não trabalharam. Então o ano começou, não faz nem... vai fazer um mês aí que o ano começou, tá? Essa é a verdade. Então estamos aí no primeiro mês do ano, essa é a verdade, apesar de ser final de março. A tendência este ano é que o Lula tenha ampla maioria no final do ano na Câmara e no Senado, inclusive para caso bolsonaristas sejam presos, para que mantenha-se a prisão desses bandidos. Então tem aí uma chance desse pessoal acabar sendo preso mais para frente, antes mesmo de perder o mandato. Veremos o que vai acontecer. O desespero deles é muito grande, eles estão ainda mais desesperados porque eles levaram não do Arthur Lira da última vez que quiseram politizar aí as investigações. Eles levaram não do Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco está por aqui com alguns bolsonaristas. Ele vai se unir a esse pessoal porque esse pessoal tem voto. Então, quando ele precisar ali fazer alguma coisa contra o governo Lula, ele se une ao bolsonarismo única e exclusivamente porque o bolsonarismo tem, principalmente parlamentares, eles têm voto. É só ver que a maioria do Congresso Nacional tem mais bolsonaristas do que petistas, por exemplo. Tem mais bolsonaristas do que esquerda, se você ver bem. Não tem bolsonarista só no PL, tem vários outros partidos. O Van Hatten mesmo é do Novo, tem no Republicanos, no Partido Progressista. Eles elegem muito bem parlamentares, os bolsonaristas. Eles conseguem ali eleger mais parlamentares do que eles têm ali de voto. Coisa que a esquerda nunca conseguiu. E aí, por conta disso, o Pacheco fica, às vezes, alinhado a eles. Mas já está por aqui, já viu que esse pessoal queria prendê-lo. Não se sabe quem eram os radicais que queriam prender o Rodrigo Pacheco, mas sabe-se que é a ala política do bolsonarismo, que é a ala ligada ao Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, que era melhor amigo do Felipe Martins, foi quem entregou a minuta com a prisão do Pacheco e do Gilmar Mendes. Então, principalmente o Eduardo Bolsonaro, desses aí, mas os outros também, eles sabem, o Supremo Tribunal Federal, os ministros sabem que eles queriam prender o Alexandre, Gilmar Mendes, vários delegados e o próprio Rodrigo Pacheco. Fora alguns outros que os nomes não foram revelados ainda. Na primeira delação, o Cid disse esses três nomes estão ali numa das minutas, e depois ele falou, outros opositores, e não deu nomes. Nessa última, ele foi perguntado, não falaram qual a resposta. Então, veremos aí. Se ele respondeu tudo, ele vai dar nomes. Peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!